Olá, meu nome é Eduardo Bertero, sou médico urologista e andrologista, atuando na saúde sexual masculina, mais especificamente em doenças que afetam o aparelho genital e reprodutor masculino. Então, primeiro eu queria pedir 3 coisas. Primeiro, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo com algum amigo seu, deixe comentários, que eu tento ao máximo me esforçar para responder esses comentários e me ajuda também nas próximas edições de vídeos e também não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Lembro também que nós temos uma mídia lá no Instagram, muito legal, com bastante conteúdo semanalmente e bastante coisa interativa lá, e eu gosto da participação de vocês, tá bom? O assunto hoje é basicamente a diferença entre a doença de Peyronie e o pênis curvo congênito. Então vamos conversar sobre essas duas doenças aí que afetam muitos homens aí pelo Brasil. Então vamos lá. Doença de Peyronie. O que vem a ser a doença de Peyronie? Então, a doença de Peyronie nada mais é do que a formação de uma cicatriz em uma camada que reveste os corpos cavernosos. Então, só para fazer uma analogia para vocês, muito simples, vamos fingir que aqui dentro são os 2 cilindros chamados de corpos cavernosos. Em volta dos corpos cavernosos, nós temos, como se fosse essa folha de papel, uma camada, uma membrana, que é chamada de túnica albugínea. Então, a doença de Peyronie ocorre quando existe uma lesão, né, uma injúria, um machucado. Nós vamos discutir como isso acontece, e aí forma-se uma cicatriz que vai produzir depois formar uma placa, um caroço, um nódulo. E quando o pênis for ficar retificado, for ficar ereto, cheio de sangue aqui nas câmaras, nos cilindros, nos corpos cavernosos, existe uma deformidade porque não vai permitir que a arquitetura do pênis fique reto. Então vai ocorrer um desvio por causa dessa cicatriz. Então o pênis vai ficar desviado. Aqui vai ficar a placa e o pênis não vai conseguir esticar. Então essa é a doença de Peyronie, tá? Que geralmente acontece em homens acima dos 40, 50 anos, tá? Qual que é a causa da doença de Peyronie? Então hoje a gente postula, e os vários trabalhos científicos mostram que a principal causa é trauma. Então esse trauma pode ser uma ocasião só, como se fosse uma fratura, geralmente durante o ato sexual. Em geral, a parceria pode estar por cima, o pênis escapa da penetração e cai o peso sobre ele, ele está totalmente ereto, então ele vai acabar lacerando aquela camada que eu falei, que é a túnica albugínea, e ali vai se formar um hematoma e depois vai organizar e formar essa cicatriz. E a gente sabe também que os microtraumas podem produzir a doença de Peyronie. Quais são os microtraumas? A própria relação sexual. Às vezes a anatomia do pênis do homem e a anatomia vaginal não são muito concordantes e pode haver repetidos traumas durante o coito, às vezes pouca lubrificação, às vezes a relação anal. Tudo isso pode propiciar repetidas lesões nessa camada que eu mostrei, a túnica albugínea, e produzir essa curvatura, essa lesão que produz uma curvatura. O paciente chega aqui no consultório geralmente reclamando de dor, que é um processo agudo, e de curvatura, de deformidade. O pênis pode curvar, em geral, curva para cima, né, uma curvatura dorsal, 70% dos casos é para cima. E a doença de Peyronie pode estar acompanhado também de dificuldade na ereção, tá? Porque o sangue pode escapar, fuga venosa, por onde ocorreu aquela placa, aquele caroço.
Quando o paciente chega aqui, eu percebo que a elasticidade está diminuída, o pênis do paciente com doença de Peyronie geralmente é encurtado, tá? E a gente sente um caroço. Esse caroço é muito facilmente palpável por um médico que tem experiência. Vamos falar um pouco do pênis curvo congênito. Eu tenho muitos pacientes que me procuram, geralmente são jovens, né? Tem um pênis curvo congênito, ou seja, é um problema de nascimento, ele já nasceu com aquele problema. Então, geralmente são adolescentes, adultos jovens, abaixo de 30 anos, que vêm nos procurar por causa dessa anomalia. E geralmente, por que acontece? Diferentemente da doença de Peyronie, não é por trauma, e sim por um defeito durante a formação do órgão pênis. Por exemplo, de repente a região dorsal teve um desenvolvimento diferente e o pênis curva para baixo, é o mais comum. O pênis curvo congênito é curvado para baixo. Não tem dor e não tem caroço, e a elasticidade é excelente, é um pênis que mesmo flácido, a gente faz a manobra, ele vem, desenvolve bastante. E também o pênis curvo congênito não tem dificuldade de ereção, tá? Então, basicamente são essas as diferenças da doença de Peyronie e para o pênis curvo congênito. E o tratamento? Qual que é o tratamento? Primeiro, o pênis curvo congênito, se o jovem tiver uma curvatura abaixo de 30 graus, em geral eu falo que isso é natural, é normal, é possível que ele tenha uma vida sexual totalmente normal. Se ele tiver uma curvatura, né, ventral para baixo, acima de 30 graus, e ele acha que, primeiro, a rigidez axial não está adequada, ele está dobrando quando ele penetra, ou ele tem uma dificuldade na penetração, aí está indicado uma cirurgia corretiva. A doença de Peyronie, como ela é adquirida, são homens acima de 50 anos, geralmente o homem acaba tendo um problema psicológico, emocional, né? Ele acorda e já lembra daquela deformidade, toda vez que ele tem uma ereção, ele vê aquela deformidade, então acaba tendo um prejuízo emocional bastante grande. Então, no caso do pênis da doença de Peyronie, também, caso exista uma dificuldade ou um impedimento para uma relação penetrativa, está indicada a cirurgia. Os tipos de cirurgia iremos comentar em outros vídeos, tá bom? Então, basicamente, são essas as diferenças do pênis curvo congênito para a doença de Peyronie. Eu, mais uma vez, agradeço a fidelidade de vocês. Curtem o vídeo, se inscrevam no canal e façam comentários, tá bom? E muito obrigado, até o próximo vídeo aí.